Boa noite! Hoje é dia de live aqui na página, de novo, 2 lives por semana. Hoje a gente fala sobre vendas. Ontem a gente fez uma peça muito legal, por sinal, as meninas gostaram bastante. E hoje a gente vai falar de venda. Para que você aprenda como colocar preço nas suas peças. É bastante importante não só a gente costurar, também vender. E o principal, vender com preço adequado, vender tendo lucro, vender para melhorar nosso negócio. Meu nome é Silvia Zucarelli, eu tenho essa página aqui no Facebook e tenho um grupo com o mesmo nome. Então, se você ainda não participa do meu grupo aqui no Facebook, o link está na descrição da live e está também aqui na página. E aí você participa comigo e com essas meninas amáveis, muito gentis, todas no grupo. Então hoje é uma dica muito legal, ó. Muitas vezes a gente faz peça, principalmente quem está começando, e não sabe quanto cobrar, né? Que é uma coisa que você tem que saber, porque cada pessoa tem um preço para cobrar, porque tem gastos diferentes. Quando você tem dúvida do quanto vale a tua peça, do quanto vale o teu serviço, quando a pessoa pergunta para você quanto custa, você fica meio com medo de falar, né? Será que eu tô cobrando caro? E aí fica aquela coisa que já fala meio com medo. Se você não tem coragem de dizer o preço, a pessoa já acha caro na hora, né? Porque ela vai achar que não vale o que você está querendo. Você mesmo acha que não vale o que você está querendo cobrar. Então, a gente tem que ter segurança quando fala. E tem que saber, uma coisa que é bastante importante, é o quanto você está tendo de lucro. Porque eu não falo sempre que nós somos empreendedoras, nós fazemos o nosso salário. Mas para a gente fazer um salário, a gente tem que saber o que está gastando e o quanto está ganhando. Então, é muito importante que você tenha em mente o quanto você gastou, o quanto você está cobrando, o quanto você está ganhando, e que isso é um preço justo. Você não precisa ficar com vergonha de falar o preço. Como que a gente faz para colocar um preço justo para todo lado? Que seja um preço justo para eu fazer, para eu colocar nas peças que eu esteja ganhando, que eu consiga pagar aquilo que eu gastei, porque a gente tem vários gastos quando faz uma peça, né? Não é só o tecidinho que a gente comprou, tem mais coisa envolvida. Mas que seja justo para minha cliente, que eu não esteja cobrando demais dela. Como que a gente faz para saber isso? Tem várias maneiras, né? Só que tem uma que eu gosto mais, eu acho assim que é a mais justa. Tem gente que fala, faz 3 vezes o preço. Mas 3 vezes o preço do quê? A pessoa acha que tá tendo um mega lucro porque falou em 3 vezes, e aí, eu não vou colocar 3 vezes, é muito. Olha aqui, olha aqui. Essa aqui é a Mariazinha que não me larga. Eu contabilizo. Então, porque às vezes você acha, vou colocar 3 vezes, mas eu tô pondo um lucro muito alto. E aí começa a cobrar menos. Mas será que era isso mesmo? Será que você estava fazendo um preço alto? Às vezes não, né? Vamos falar de uma maneira assim, bem certa, né? Vamos dizer aí que você faça um salário mínimo, que hoje é em torno de R$1.000, né? E vou trabalhar de segunda a sexta só. Aí você vai pensar, trabalhar de segunda a sexta, quantas horas por dia eu vou trabalhar? Eu vou começar ganhando um salário mínimo de R$1.000, eu vou trabalhar de segunda a sexta e eu resolvi que para começar, como eu não tenho muita encomenda, eu vou trabalhar 6 horas por dia, tá? Então eu já tenho aí todas as metas de horário que eu tenho, de segunda a sexta, 6 horas. Se eu estou trabalhando 6 horas por dia de segunda a sexta, boa noite, Antônia. No final da semana, eu trabalhei 30 horas, então eu vou trabalhar 30 horas semanais. Um mês tem 4 horas. Então, por mês, eu estou trabalhando 120 horas. Aí eu já sei, então, qual que é a minha carga mensal. Se eu quero um salário de R$1.000, quanto vai valer cada hora que eu vou trabalhar? Aí você vai dividir. Isso vocês puderem anotar aí é legal. Se eu já estipulei lá qual é o meu salário, estipulei quantas horas eu vou trabalhar, quantos dias na semana, eu vou pegar e vou dividir o valor então desse salário pelas horas trabalhadas. Anotem para vocês poderem fazer isso aí. Então, minha hora de trabalho vai custar R$8,33 baseada nessas informações. Aí você faz uma anotação aí para você não esquecer. Aí você vai fazer de acordo com o que você estipulou. Se você vai trabalhar mais tempo, menos tempo, quanto vai ser seu salário, para você saber o quanto custa a sua hora. Então, eu já sei que a minha hora de trabalho custa R$8,33. Baseado nisso, eu vou começar a colocar preço. Vamos falar, por exemplo, da peça de ontem?
Vamos falar daquela capa de caderneta de vacinação que a gente fez ontem, tá? Eu falei que ela custava em média R$10, né? Colocando tudo na ponta do lápis ia sair mais ou menos isso. Então, eu vou pegar a peça que eu tô fazendo e vou fazer a conta certinho. Aí você vai pegar lá o tecido que você usou. Isso aí é no preço da peça agora, hein? A gente separou nossa hora de trabalho. Anota na caderneta aí. A nossa hora de trabalho a gente já sabe, então vamos falar da peça. Anota. Tecido que você usou, se você usou manta, se você usou botão, se você usou zíper, tudo que for referente à peça você coloca no papel. Aí você vai colocar também, se você foi comprar aquela peça, foi comprar aquele material lá na loja da sua cidade, o que tanto você comprou naquele dia, porque você vai dividir entre as coisas que você comprou, o preço do combustível, do estacionamento ou do ônibus que você gastou, tudo isso entra naquela compra que você fez para você saber exatamente quanto custou aquela peça que você está fazendo. Cheguei no valor da peça, tá legal, ela custou R$10. Aí eu levei quanto tempo para fazer? Ontem, por exemplo, a gente gastou 2 horas mais ou menos para fazer, mas a gente estava no papo aqui, né? Uma caderneta daquela lá, em 1 hora a gente faz. Aí vocês vão usar da seguinte conta: os R$10 que custou a peça para mim até o final, tá? Vai anotando aí. Mais a minha hora trabalhada, que ontem foi 2 horas, mas aquela caderneta eu faria em 1 hora. Se sentou. Outra coisa, por isso que é muito importante que a gente tenha em mente assim: ó, eu sentei para trabalhar, eu vou trabalhar. Porque se você senta para trabalhar, ficar olhando no telefone, ficar conversando outra coisa, parar para limpar aqui, parar para limpar ali, você nunca vai saber o quanto você gasta de tempo para fazer uma peça. Então, quando você começar, use o seu tempo de trabalho como se você estivesse numa empresa realmente, porque se você está trabalhando numa fábrica ou, sei lá, em qualquer firma para outra pessoa, você não fica levantando, saindo, mudando, né, largando o serviço de lado. É assim que você tem ideia do quanto você leva de tempo. Então, supondo que aquela caderneta de vacinação levasse 1 hora para ser feita e custou R$10, então é 10 mais os 8,33, que é o meu salário, é minha hora trabalhada, tá? Aí sim, esse é o custo da peça. Porque se você não colocar isso como custo, você não tem salário. Agora, imagine que se você vai que o seu ateliê cresça, bombe, e você precisa contratar uma pessoa para trabalhar para você. Como é que você vai saber? Colocar preço na peça para pagar o salário da pessoa. A mesma coisa somos nós. Nós temos que ter um salário. Isso é básico. Se você está fazendo o serviço, você tem que ganhar por ele. Então, quando você faz 2 vezes o preço, 3 vezes o preço, isso ficou perdido, né? O certo é você separar. Esse preço da minha hora, ele faz parte também do custo da peça. Então, é 10 mais os 8,33. Esse é o preço, tá? De custo da peça. Agora é que você vai colocar o lucro, porque até então a gente tirou o preço do material, que ficou 10, o meu preço de serviço, que era 8,33. Agora vamos colocar lucro. Numa peça daquela lá, que é uma peça média, eu coloco aí em torno de 100%, tá? Em cima. Ontem eu falei para vocês que ia vender ela por 40, certo? O preço dela de custo seria 18,33. Se eu colocar 100%, dá R$ 36,66. Eu não gosto desse preço, primeiro porque assim, aí a pessoa às vezes vem pagar você com dinheiro sem trocar. Foi o que aconteceu muito aqui em casa com esse negócio de máscara. Eu tinha que ter muito trocado, porque as pessoas às vezes esquecem que você não é um comércio de porta aberta para a rua, que você tem um monte de troco. E aí você tem que ter dinheiro para dar troco para a pessoa, né? Então isso é ruim. Esse tipo de preço já é ruim por causa disso. Então ou é 35 ou é 40. Mas nesse tipo de peça que tem uma rotatividade mais alta, você consegue colocar até um pouquinho mais. Eu coloco 120%, que dá os 40 redondo nessa peça. Se fosse uma peça grande ou tipo já uma coisa bem mais cara, eu colocaria até menos. Por quê? Porque assim não fica muito cara a peça. Senão você vai acabar jogando o preço muito lá em cima, fica complicado de vender. Às vezes atrapalha um pouquinho na venda. Mas se ela custou uma peça que, sei lá, o custo final dela, você pegou um kit berço para fazer que vai custar R$300. Você não precisa colocar 100%, né, ou 120%. Você trabalha com 80%, com 70%, conforme for o preço, porque o lucro já vai ser maior.
Agora, se for uma pecinha pequena, tipo aquele chaveirinho que eu fiz esconde-chave, que ele, na verdade, ele vai ser feito com retalho. Nesse tipo de peça, você pode colocar até 200, 250%. Por quê? Porque às vezes o custo não é nada. Vai colocar a sua hora trabalhada. Isso vai ser a parte mais cara. Porque o material você vai usar retalho, muitas vezes. Retalho, vai usar coisinhas pequenas que sobraram ali de ladinho, que você já não ia nem estar usando, porque numa peça inteira não dá, tem que ser uma coisinha pequena. Então, aí nessas peças o lucro é maior. Você pode colocar um lucro bem maior, porque você não vai vender tipo, você passou uma hora fazendo um negocinho ali, vou cobrar R$5. Como é que você vai cobrar 5? Sua hora de trabalho é 8, né? Então tem que pesar todas essas coisas. Essa é uma maneira que eu acho muito justa de colocar preço. Você sabe o quanto você gastou, você tira o seu salário e coloca o lucro. Por que é importante isso? E por que eu acho que essa é a mais certa? Primeiro, você separa ali, ó. A gente já sabia que gastou R$10 para fazer. Então, vamos fazer de conta que eu recebi os R$40 da peça. R$10 eu vou tirar para cá, porque ele é para reposição de material. Porque se eu pegar todo o dinheiro, toda vez que eu recebo, eu pego todo o dinheiro e vou pagar uma conta, meu material vai acabar e eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Se eu pegar todo o dinheiro que eu recebi e colocar em material, eu vou ter salário depois. Se eu precisar de alguma coisa, eu não tenho dinheiro para pagar. Né? Uma coisa da minha vida pessoal, eu não vou ter dinheiro porque eu coloquei tudo de material. Se eu coloco todo esse dinheiro em outra coisa, minha máquina pode quebrar, não tem dinheiro nem para revisão. Então, a gente tem que fazer uma separação. Os R$10 de material que eu gastei, ele vai para uma caixinha que é R$10 de material para quando eu for fazer uma outra compra para repor o material. O meu salário, que é aquela parte dos R$8, desse dinheiro eu tenho que guardar, porque quando for lá o dia que eu estipulei para ser o meu dia de pagamento, eu tenho um dinheirinho guardado que eu tenho para receber. Porque só assim a gente vai ver que tem dinheiro, né? Porque se todo dia você pegar o dinheiro que você recebeu e coloca no bolso e vai pagando coisa, você vai achar que você está trabalhando a troco de nada, e não é verdade. A gente está ganhando, quando a gente trabalha, a gente ganha. Então, se você for separando, faz uma caixinha, meu salário, e vai colocando ali. Aí, todo dia 10, 15, sei lá, o dia que você achar melhor, que você tem mais coisa para fazer, você tira ali, você vai ver o quanto você ganhou. Tá separadinho. E a parte do lucro? Porque a gente tirou os 10 da peça para repor material. Tirei meus 8, que é meu salário. Aí, eu fiquei aqui com R$21 e pouquinho, que é a parte do lucro. Esse dinheiro é muito importante, por quê? Porque se você não guardar esse dinheiro, sua máquina quebra, você não conserta, você nunca vai ter dinheiro para comprar uma máquina nova, para investir num material melhor. Por exemplo, agora a gente está falando aí em comprar sintético, né? Todo mundo tava conversando sobre isso. A gente vinha trabalhando com pano, só com tecido. Agora tá meio fora de moda, então a gente quer se atualizar, a gente precisa disso, porque senão as vendas vão cair. Mas aí você não vai ter dinheiro porque você não se programou. Então, se você guardar seu lucro ali à parte, que isso é para investir no meu negócio, o lucro deve ser investido no seu negócio. Né? A hora que você quiser, sei lá, depois de 6 meses trocar sua máquina, depois de um ano, não sei, enfim. O que você arrecadou, você pode investir no seu negócio. Você precisa de um cortador novo, você precisa de uma placa nova, porque sintético não tem como cortar só na tesoura, que fica muito cansativo. Cortador, você vai rapidinho. Então, assim, são pequenos investimentos que a gente precisa fazer para facilitar o trabalho. Muitas vezes vocês vão falar para mim assim, isso é fácil de falar, mas não é fácil de fazer, porque aconteceu, sei lá, e quebrou minha máquina de lavar, eu precisei consertar. É claro que isso é verdade, né? Várias vezes a gente pega e tira de um lugar e bota no outro. Isso é comum em dona de casa, né? A gente vai tampando os buracos conforme dá. Mas se você fizer sempre isso, sem pensar que você vai ficar sem material, que sua máquina pode quebrar, que é legal a gente ter, mesmo que você compre uma máquina nova, você continue deixando a sua antiga bem reguladinha ali, porque se uma para, a outra continua. Várias e várias vezes, porque eu tenho 2 domésticas. Uma parou, eu continuei com a outra até conseguir mandar para revisão, até conseguir pegar de volta. Às vezes a pessoa que faz a revisão, ela não te entrega no mesmo dia. Então é legal até, mesmo que seja uma bem velhinha, bem antiguinha, que você tenha uma outra maquininha aí para te salvar nessas horas. Agora, então, isso é uma maneira, tá? Que eu falei, fazendo conta do nosso salário, que eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o mais justo. Porque é muito justo você pagar o salário de quem trabalhou, né? Para o seu ateliê, no caso, você,
Você tirou todo o material que você gastou e você guardou o lucro que é do ateliê, não é seu. Aquele é um dinheiro do ateliê para ser investido nele mesmo. Mas tem uma outra forma, que você vai fazer um custo de peça mais o custo fixo. O que é custo fixo? Você vai contar o que é custo fixo do seu ateliê, mas isso por que eu acho que a primeira maneira que eu falei, ela é mais correta pra gente? Eu não sei quantas de vocês aqui tem um ateliê fora de casa, mas fora de casa que eu digo, uma instalação que não seja dentro da sua casa. Onde você tenha um aluguel, um IPTU, uma conta de água, uma conta de luz, tudo separado. Quando você tem esse tipo de instalação só para o seu ateliê, você só trabalha fora de casa, não tem nada misturado com a sua casa, aí sim você vai fazer custo fixo, né? Você vai pegar sua conta de água, sua conta de luz, seu IPTU, seu aluguel, se você tem funcionário, tudo o que é gasto fixo. Não estou falando nada ainda da nossa costura, estou falando para manter o lugar, tá? Imposto que você paga para a prefeitura, tudo que você está gastando ali com aquele ponto que você tem o seu ateliê, vai colocar no papel. E vai trabalhar com quantas peças no seu ateliê? Ah, eu vou trabalhar com 100 peças, então, sei lá, minha despesa é de R$2.000. Eu vou dividir esse custo pelas peças e vou trabalhar com 100 peças. Aí, depois que você souber o quanto você vai ter de custo fixo, você vai somar o custo da peça e aí você vai fazer um preço, né? Mas aí eu já acho que não é conveniente, porque isso só vale quando tá tudo separado. Se você está trabalhando na tua casa, a conta de luz, de água é misturado com a vivência da sua família, não tem como você fazer esse tipo de conta. Então, eu acho que é mais viável a gente colocar aí R$2, R$3 para esse tipo de gasto por peça que a gente faz, separar o que é nosso salário, separa o que é lucro, separa o que é material de reposição, porque assim sim, você consegue separar todas as coisas e fazer um caixa. Né? É justo que você pegue parte do seu lucro, por exemplo, e coloque na sua casa para pagar essas coisas que você usou. É justo sim. Mas se você já fizer junto com o custo da peça, tipo, que nem eu tô falando para a Cris, R$3 por peça que você faça, você no final do mês, você tira aquela quantidade de peça que você fez. Ah, eu fiz nesse mês, sei lá, eu fiz 20 peças esse mês. Então, R$3 deu R$60. Né? R$60 eu vou pagar a água, vou pagar uma parte da conta de luz, alguma coisa assim, que era o dinheiro para você fazer a parte. Então, assim, eu acho que é o mais justo, o mais correto é dessa forma mesmo, de separar a nossa hora, né? Aí você, tipo, fala para mim assim, mas eu também não tenho tanta encomenda para trabalhar 6 horas, então eu não vou acabar sem salário. Aí você trabalha pouco, mas você trabalha pouco por quê? Porque não tem encomenda, legal. O que a gente já falou a respeito disso? Quando a gente está começando, não tem mesmo encomenda para todo dia, para toda hora, né? Usa o tempo que você destinou para o seu trabalho como investimento e vai fazer publicação de venda, porque se você não anunciar, você não vai ser conhecida. Se você não é conhecida, você não tem. É uma coisa puxa a outra. Acaba não tendo mesmo tanta gente para querer comprar suas peças. A partir do momento que você começa a vender, outras pessoas virão. Mesmo gente que você não conhece. Que nem eu falei pra vocês que eu fui colocar peça no correio. Essa pessoa eu não a conheço. Inclusive, ela me achou em live. E através da live que ela pediu as máscaras. Eu mandei pra ela lá pra São Paulo. Até hoje ela recebeu e me mandou um feedback que eu fiquei muito feliz. Ela gostou muito, me mandou foto dela, da filhinha dela, usando a máscara. Achei bem legal. Morando longe, ou seja, assim que o nosso trabalho vai. É assim que a gente consegue o cliente. Você cobrar a entrega é uma coisa que faz parte porque você está tendo uma despesa. Então, encare isso como uma despesa mesmo, você tem que cobrar por ela. Eu não faço entrega. Antes da pandemia, eu só fazia entrega de uma única forma para eu não cobrar, tá? Meu bairro é um pouco afastado do centro da cidade, deve dar aí uns 15 minutos de carro. Então, não é todo mundo que quer vir até mim. Mas eu não faço entrega na casa da pessoa de jeito nenhum, porque isso aí gera um custo. O que eu faço? Eu marco, toda vez que eu tenho encomenda para entregar para quem está trabalhando, por exemplo, eu marco aos sábados num ponto fixo na cidade na mesma hora. Aí eu vou até esse lugar e entrego para todo mundo ao mesmo tempo. Porque senão, pense numa coisa, se você sair para entregar de um em um, você vai gastar muito tempo e é sua hora. Para começar, eu não falei que a minha hora era 8h33 para fazer
esse um salário aqui, eu vou ter que cobrar da pessoa o valor da hora, porque eu vou estar parada. Eu vou ter que cobrar meu combustível, estacionamento, se eu for usar. E isso aí vai ficar uma entrega muito cara, né? Agora, se você tiver um motoboy aí, por exemplo, na minha cidade, o motoboy está fazendo entrega por R$ 5 para as lojas, mas ele tem uma despesa diária, que a gente tem que pagar uma diária para o motoboy, não é só aqueles R$ 5. Então, tudo isso aí é custo. Se a pessoa desiste de pegar a peça depois, você morreu com o produto ali, você gastou material, você gastou tempo. Então, a partir do momento que ela te deu um sinal, que ela te deu uma entrada, minha filha, pode ela ter problema, ela vai passar uma semana, 2, mas ela vai buscar, porque senão ela vai perder o sinal que ela deu, né? Então, o nosso trabalho não é perdido. Pode demorar para você receber a outra parte, que ela não vai buscar, que ela fica enrolando, mas ela vai pegar. E você não perdeu sua hora trabalhada, porque às vezes a gente pensa assim, se perdi, mas deixa para lá, não deixa para lá. Não é só o tempo, tem o nosso dinheiro que entrou no material. Isso é muito complicado. A sua encomenda, porque eu tenho meu discurso já programado. Quando a pessoa fala para mim que quer alguma coisa, ela vai querer, eu já coloco assim, não dou chance de conversa, porque a gente tem que ser profissional. Simpatia sempre, mas profissional. Trabalho com 50% na encomenda e o restante na entrega. Então já ficou desse jeito. Aí as pessoas falam, mas eu não posso pagar tudo quando eu pegar? Mas é na hora, não tem nem tempo de resposta e pensar outra coisa. Não dá, porque eu realmente, eu marco a mensagem de cima, eu só trabalho dessa maneira. Não falo se é porque eu preciso para comprar, não interessa. Se é porque eu preciso para comprar material, se é porque eu preciso porque eu não tenho dinheiro para comprar, não interessa. Eu trabalho desta maneira, ou seja, não tem outra opção. Muitas vezes, se a pessoa já não quer te pagar logo no começo, você imagina a dor de cabeça, o cansaço que vai dar para você receber essa peça depois. Então é aquela coisa, tem coisa que a gente não perde, é livramento, né? Quando a pessoa não quer comprar, inventa tudo quanto é motivo. O que gera autoridade é o quanto você aparece, tá? As pessoas passam a acreditar em você quando elas veem você postando sempre. Por exemplo, você está falando de Facebook, então você deve fazer publicação em grupo do Facebook. Tenha um horário e faça isso constantemente. Por exemplo, o meu horário de fazer postagem, porque eu acho, que eu já expliquei até isso nas lives passadas. O Facebook ele tem horário, para cada região ele funciona de um jeito. Horário bom aqui da minha cidade, da minha região, na verdade, porque eu não posto só em grupo da minha cidade, na parte da manhã, das 7 até as 9, tá? Esse horário é meu horário de postagem e eu posto todos os dias. E depois lá pelas 7 da noite de novo. Tirou esse horário, no meio do dia é fraco. Mas aí você tem que fazer uma pesquisa aí e ver qual que é o melhor horário. Aí todos os dias, sábado, domingo, feriado, não interessa. O horário que é horário de postagem, as pessoas vão ver você postando ali, tá? E fotografe todas as peças que você tiver, você fez, fotografou. Por mais banal que seja, foto. Porque você vai revezando e todo dia você vai postando. Aí você vai pegar a encomenda. Por isso que eu tô falando, eu não faço nada de pronta entrega, porque quem garante que o meu gosto é o seu gosto, né? Vai casar de querer comprar. Então eu faço por encomenda, mas eu tenho fotos de tudo que eu fiz nos últimos anos, eu tenho muitas fotos. E vou postando, vou mudando e vou postando. Porque a pessoa começa a ver meu nome naquela peça, ela começa a saber que eu faço todo tipo de peça, ela vê outras pessoas comentando, e como eu estou sempre trocando a peça, é sinal de que eu vendi, né? Isso gera autoridade, e ela passa a confiar em você. Quando ela vê sua postura na hora de conversar com ela vai começar a ver que você trabalha realmente com isso, tá? Você tem página, você tem tudo ali. Se você tiver outro tipo de prova social, tipo um cliente que falou que gostou e não se importa que você coloque o nome dele, você pode mandar, né, um print para a pessoa de um cliente te agradecendo, por exemplo. Porque é só assim que você pega realmente a confiança das pessoas. Eu já fiz live falando só sobre isso. Se eu tiver tempo, eu pego e coloco lá no grupo para você. Falando exatamente de como conquistar a confiança do seu cliente. Porque se a pessoa não te conhece, é difícil de querer pagar, né? Mas ela só vai passar a te conhecer se você fizer postagens regulares. E sempre com o máximo profissionalismo na postagem. Quando conversar com ela da mesma forma, tenha sempre o teu rosto. Eu tô vendo que você tem mais pessoas na sua foto, tá? Para foto de venda não é legal, eu não sei com quem eu tô falando. Eu tô vendo aqui, né,
fica uma bolinha pequenininha, eu não tô vendo exatamente, mas tem 3 pessoas na foto. Eu não sei quem é você. Com quem será que eu tô falando? Fica muito genérico. Então, para você... Assim, o começo dessa confiança é a pessoa ver você. Não é foto do ateliê, nem do gato, nem do cachorro. É você ali que a pessoa vai ter... Não, é essa pessoa, é com ela que eu tô falando, é dela que eu vou cobrar. Então, começa mudando a foto, para que ela saiba com quem ela tá falando. Isso é muito, muito importante. Porque assim, a gente deve fazer um texto, né, para mandar pro cliente, do trabalho com 50% de entrada, o restante da entrega, o prazo para entrega é tantos dias, o prazo para retirada, depois que eu avisei que ficou pronto, é de 15 dias. Faz um texto bem escrito, bem bonitinho, de forma muito clara, mas muito educada, e deixa salvo em algum lugar. Quando a pessoa te encomendar alguma coisa, você copia e cola para ela. Assim já fica tudo resolvido, assim, tudo bem esclarecidinho. Mimi, quando você faz suas postagens de divulgação, já coloca o valor da peça. Olha, aí é uma coisa que é muito de cada um e do grupo que está postando, viu, Mimi? Porque assim, eu sempre gostei de colocar com o valor para não ficar me enchendo o saco, para ser bem, bem clara. Porque as pessoas ficam, ai, quanto é? Ai, quanto é? E não quer nada, né? Aí eu parei, só que depois de um tempo, é sempre assim, a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo, aprendendo e melhorando. Eu percebi que quando você coloca o preço, muita gente não fala com você. E se você não coloca, ela vai te perguntar, você tem a chance de conversar com ela. E aí tentar fazer a venda através daquilo que você conversou. Porque você, antes de falar do preço, você pode colocar, né, sei lá, quanto é esse copo que você está vendendo? Ah, oi, tudo bem? Então, o meu copo, ele é emborrachado, ele é térmico, ele tem uma tampa que trava, que é assim, 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 e eu vendo ele por tanto. Porque se você colocar o copo lá embaixo, o preço debaixo da sua postagem, pode ser que a pessoa só olhe ali o preço e não veja nada daquilo que tem de vantagem. Quando você conversa, ela pode se interessar. Mas tem grupos que você tem que ver isso também, né? Principalmente no WhatsApp, que exige que você coloque o preço. Então, é uma questão de você ver onde você está e o que funciona melhor para você. Eu hoje, se eu posto no Facebook, eu não coloco o preço. Que é para a pessoa vir perguntar. Ela perguntando é uma oportunidade que eu tenho de conversar e falar que o meu produto tem qualidade por causa disso, daquilo outro. Rita, se você falar para mim, se eu comprar 3 peças, você dá desconto? 5% de desconto à vista. Esse é o praxe. 5% de desconto à vista. Preço de atacado é acima de 12 unidades. Desconto é à vista, 5%, que é o que todo mundo dá. Inclusive, por lei, se você for procurar, tem lugar que não dá. Se você for procurar no Código do Consumidor, preço à vista é obrigado a ter 5% de desconto. Meninas, mais recados dados para que vocês prestem atenção. Reservem tempo para mim na semana que vem, para a gente conversar bastante. Para a gente fazer peça que vai dar para o ano inteiro, para vender o ano inteiro aí, não ficar passando falta de encomenda, passando falta de nada. Porque se Deus quiser, máscara vai acabar e nós vamos voltar a viver normalmente aí. Então a gente tem que saber fazer outras coisas. Mas amanhã estou com vocês no grupo de novo. Posto o vídeo para vocês lá e novidades virão. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Foi um prazer estar junto. Obrigada por me receberem com tanta simpatia em seus lares. Tenham uma ótima noite de descanso e até amanhã.